Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na nossa primeira edição, Plantão Glorioso, trazendo para você nesse dia 17 de dezembro, informações do mercado da bola. O pessoal fala muito de saída, né? Porque tá saindo, vai ser vendido, vai isso e aquilo, quando na verdade não passam de especulações. E vamos falar também de chegadas, prováveis, possíveis chegadas no Botafogo, fortalecendo ainda mais esse time para 2025. Depois do que foi construído durante 3 anos de SAF, vocês têm dúvidas de que 2025 vai ser um ano sensacional para a gente? O CEO Tairo Arruda falou como será importante esse ano de 2025 para a SAF do Botafogo. Vamos falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Mercado da bola bombando! Bombando, a gente vai trazer possibilidades aqui de contratações para o Botafogo em 2024, porque o ano está acabando, mas a diretoria não para de trabalhar. Alessandro Brito e companhia ligados no mercado. E claro, para 2025 o Botafogo tem 2 troféus aí em vista, né? A Supercopa do Brasil e Recopa. E depois vai se preparar para a fase de grupos da Libertadores, visando ao Super Mundial de Clubes da FIFA. E para isso é preciso ter um elenco, forte. O Botafogo, que conta com jogadores de muita qualidade, e claro, são jogadores muito visados no mercado, lembrando aqui a vocês, né? O Botafogo não tem necessidade de vender jogador nenhum. O único jogador que saiu é porque fez parte de uma compra casada entre Botafogo e Lyon, que é o Thiago Almada. De resto, muitas especulações. Agora, digo para vocês, o Botafogo, como eu falei para vocês aqui, a cada jogador que sai, o Botafogo trabalha com 3 possibilidades. Vou falar agora do Igor Jesus, que é um jogador que, se saísse, o torcedor, é claro, né, não quer perder ninguém, se afeiçoou, é o time campeão da América, é o time campeão brasileiro, tá. Mas é um jogador que, se sair, a gente entende por quê. Veio a custo zero e o valor que vender, e é claro, vai ser um valor muito alto, tá bem vendido porque você consegue investir em outros atletas que não chamam mais a atenção do velho continente. E aí eu estou falando de 2 jogadores que foram sondados pelo Botafogo. O Botafogo está consultando jogadores em caso de venda do Igor Jesus, que não está certo, tá? Existem 2 tipos de planejamento. Ofereceram 100 milhões de reais no Igor Jesus. 100 milhões de reais não dá, né? 100 milhões de reais não dá. Mas eu peguei a custo zero. Mas o Igor Jesus foi campeão da América, campeão brasileiro, seleção brasileira, fechou a temporada como titular da seleção brasileira. Não, 100 milhões passa amanhã, né? Então vamos ficar com o Igor Jesus, engordando o boi cada vez mais, valorizando o ativo do Botafogo. 200 milhões... 200 milhões, aí a gente já começa a conversar, né? E aí, como tudo isso é possível, afinal de contas, 3 clubes da Premier League estão consultando a situação do Igor Jesus, o Botafogo também vai responder na mesma moeda. Ontem, no programa Os Donos da Bola, comentou-se sobre sondagem do Botafogo a 2 jogadores de seleção brasileira, que jogaram Copa do Mundo de seleção brasileira. E hoje nós confirmamos essa sondagem. Tratam-se de Gabriel Jesus, do Arsenal, e o Richarlison, do Tottenham. Bom, vamos falar rapidamente sobre os 2, né? Apesar de a sondagem ser real, né, não passa de uma sondagem, até porque no momento o Botafogo conta com Tiquinho Soares, Igor Jesus e, claro, jogadores que estão ali no Sub-23 buscando um lugar ao sol. O próprio Matheus Nascimento, que é um ativo do Botafogo, há pouco tempo era o jogador mais valioso do Botafogo, ele vai começar jogando o Campeonato Carioca e quer aparecer. Ele quer justificar ter sido um jogador de seleção de base por todos os anos da carreira dele. Sub-15, Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19, Sub-20. Ele quer justificar. E o momento é agora. Campeonato Brasileiro, ele, Cauê, é a oportunidade que eles têm. Campeonato Brasileiro não, Campeonato Carioca. Brasileiros já jogaram Sub-23, foram finalistas, mas não conseguiram o título da mesma forma que o Botafogo no Brasileirão.
E aí vamos lá, Gabriel Jesus e Richarlison estão em baixa, né? Estão em baixa nos seus clubes. Já estão chegando naquele período em que você torce daqui, torce de lá, tal, não sai mais nada a nível Premier League, e é compreensível, não são dois craques de bola, né? O Gabriel Jesus saiu a peso de ouro do Palmeiras, muito menino ainda, né, jovem e tal, ainda é um jogador jovem. E o Richarlison, que saiu ali do Fluminense, né, meio que um bom jogador, fez uma excelente Premier League por um clube menor, foi contratado pelo Tottenham, brilhou, seleção brasileira, fase de grupos, Copa do Mundo, brilhou, gol de vôlei, isso e aquilo, depois a bola de todo mundo baixou e hoje nem convocado é. Então são dois jogadores que não estão em alta no mercado da bola, não estão em alta no futebol europeu. Então o Botafogo, qual a vantagem de você, vendendo o Igor Jesus, trazer ou Gabriel Jesus ou Richarlison? Você mantém o alto nível, comparando o futebol brasileiro com a Premier League, você mantém o alto nível. E você tem um jogador que, brilhando, você não tem risco de perder. A não ser para o futebol árabe, que hoje aparece como uma grande pedra de tropeço para o futebol sul-americano, porque oferece uma grana que nem clubes europeus vão oferecer, principalmente para jogadores acima da idade do mercado europeu. Então, o Botafogo tem mapeado esses dois jogadores, todavia também tem mapeado um jogador com o mesmo perfil do Igor Jesus. O Botafogo demonstrou interesse em um jogador que esteve com o seu nome ligado ao Flamengo há poucos meses. Eu estou falando do Cucho Hernández, do Columbus Crew. E aí, antes que vocês digam, pô, pelo amor de Deus, Columbus Crew dos Estados Unidos, vamos lembrar, né? Que o Gregory veio do Inter Miami, vamos lembrar que o Thiago Almada veio da MLS também, veio dos Estados Unidos, né, do Atlanta, e foram jogadores importantíssimos na caminhada dos títulos do Botafogo em 2024. Então, Liga Norte-Americana já elevou o seu nível técnico há muito tempo. Há jogadores que atuam na Liga Norte-Americana muito melhores do que grande parte dos que atuam no Brasil, tá? Essa informação do interesse do Botafogo no Juan Camilo Hernández, chamado de Cucho Hernández, é do jornalista João Van Boysen e do Julián Capera, ambos da ESPN, tá certo? Então o Cucho Hernández, números dele, vamos lá. Ele, que veio do Watford, da Inglaterra, também não estava de bobeira, estava jogando a Liga Inglesa, né, por 51,7 milhões de reais. Foi contratado pelo Columbus Crew, tem contrato até 2025. Na última temporada fez em 40 jogos 25 gols e 14 assistências. 25 gols e 14 assistências. Lembrando, Luiz Araújo do Flamengo veio da Liga Norte-Americana, Gregory, Almada. Então são jogadores que chegaram e mudaram o nível dos seus times. E foram todos titulares, né? Vindo da Liga Norte-Americana, foram todos titulares. Então o Cucho Hernández é um jogador muito interessante, com 25 anos, né? Não é um jogador com idade estourada, vem mais ou menos aí com a mesma idade do Igor Jesus, e também sem ter tanto mercado. Ah, tem time do México interessado no Cucho Hernández? Tem. É o Monterrey do México que também está interessado no jogador. Mas o Botafogo, é claro, está analisando esses nomes caso Igor Jesus seja negociado, tá certo? E é um bom nome para fazer investimento. Eu vejo o Cucho Hernández como um nome até melhor do que o de Gabriel Jesus e o de Richarlison. Mas se fosse para escolher entre os dois selecionáveis brasileiros, eu prefiro manter o nome de Jesus no ataque do Botafogo. Então vamos de Gabriel Jesus, caso o Igor Jesus saia. Vamos falar de Arthur Jorge. Eu sei que vocês já estão aí mandando um monte de mensagem e tal. E o AJ, gente. Nós falamos ontem sobre isso, tá? O próprio empresário do Arthur Jorge já disse que não tem contrato com ninguém, não tem contato, não tem proposta, não tem acerto, ele é treinador do Botafogo, tá?
o Botafogo sabe que tem muitos clubes interessados, tal, do que. A Aline Nastari, lá da TNT Esportes, ela disse que o Botafogo vai procurar o Arthur Jorge nos próximos dias. Gente, o Botafogo não tem que procurar Arthur Jorge nos próximos dias, porque o Arthur Jorge é funcionário do Botafogo. Agora, se o Arthur Jorge quiser algo diferente do que está previsto, né, e vale lembrar que o contrato com ele prevê uma bonificação crescente e premiação de 30 milhões de reais, se repetir, por exemplo, as conquistas em 2025, assim, tá ótimo. O Arthur Jorge tá muito bom. O que o Botafogo vai oferecer para o AJ, de certa forma, já está até mais próximo do que ele receberia do clube árabe, que se falou muito aí, né? 3 vezes mais, tal. Agora, eu acho o seguinte, o John Textor já nos confessou que a manutenção do Arthur Jorge é a prioridade. Então, acho que vale a pena um procurar o outro, mesmo que seja o Botafogo, segundo a Aline Nastari falou aqui, o Botafogo vai procurar o Arthur Jorge nos próximos dias, tudo bem. É um funcionário do clube, eu acho que tem que procurar no sentido, sem orgulho, sem vaidade, no sentido de vamos alinhar aqui as expectativas. Você está aborrecido com alguma coisa? O que você quer? Vamos tentar alinhar as nossas expectativas? Porque da nossa parte você é funcionário nosso. Você tem contrato com a gente. Então, assim, não tinha motivo para a gente falar mais nada além do que boas férias e ano que vem a gente se encontra, né? Então, nos próximos dias, segundo a Aline, que é uma excelente repórter da TNT, tem muita entrada lá no Botafogo também, a gente conhece a Aline, o Botafogo e o Arthur Jorge vão conversar nos próximos dias, tá? Segundo ela, não houve conversas sobre isso depois da Copa Intercontinental, e repito, nem tinha que haver, tá? Boas férias, a gente se vê no ano que vem. Imagine, eu na minha empresa vou ficar ligando para Gervásio, vou ficar... E aí, cara, tá tudo bem? Você é nosso funcionário, você tá de férias. Feliz Natal, mas você tá com a gente, né? Isso não faz sentido. O cara tem contrato. Tem contrato. Então, se tiver que ter alguma conversa, isso teria que partir do AJ, se ele está insatisfeito. Eu não acredito que haja uma postura antiética da parte do Arthur Jorge, tendo em vista tudo o que aconteceu. Se for sair, eu acredito que seja uma conversa muito aberta, o treinador vai expor o seu ponto de vista, vai fazer uma contraproposta, e o John Textor vai tentar esticar a corda o máximo que puder. Tudo vai acontecer dentro do esperado com um treinador de alto nível e que eu acredito piamente, treinador de caráter, honesto, com ética. Não posso responder pelos empresários. A gente sabe muito bem que empresário quer dinheiro. Quem está ali treinando no dia a dia é um cara, é o treinador, é o Arthur Jorge. Quem está vivendo o dia a dia do clube é o Arthur Jorge. O empresário está vivendo o dia a dia dele, que é a conta bancária. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né, de entender que, às vezes, o empresário do treinador está aí ouvindo um monte de propostas, doido para receber o seu quinhão. E o treinador, às vezes, acaba se deixando seduzir se não tiver personalidade. Mas é complicado, né? Você chega, tem uma proposta de 6 vezes mais, hein? 6 vezes mais. É ganhar dinheiro e depois aposentadoria. Agora, o treinador também pensa na sua carreira. O treinador pensa também pelo lado esportivo. A sua equipe, preparador físico, auxiliar, ninguém curtiu isso aí. Tá todo mundo bem, tá todo mundo campeão, né? Diferente da turma do Luiz Castro que não ganhou nada por aqui, todo mundo tá campeão. Fizemos um ano de 2024 sensacional. O Arthur Jorge simplesmente entrou para a história. E pode entrar muito mais. Pode entrar muito mais. Ele pode ser o treinador português mais vencedor do futebol brasileiro. Mas vamos aguardar que essa conversa vai acontecer no momento certo. Tá bom? Enquanto isso, é treinador do Botafogo. O pessoal já vendeu todo mundo, tal. Aqui o GG também já está à venda aí 17 milhões de libras. Mas por enquanto o GG é da torcida do Botafogo. Estou aqui fazendo plantão para vocês até segunda ordem. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.